Glória a Deus, aleluia. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 18. Se o mundo odeia vocês, saibam que antes de odiar vocês, odiou a mim. Se vocês fossem do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas vocês não são do mundo. Pelo contrário, eu dele os escolhi. E por isso, o mundo odeia vocês. Lembre-se da palavra que eu disse a vocês: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Tudo isso, porém, farão com vocês por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não tivesse vindo e lhes falado, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem odeia a mim, odeia também o meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles as obras que nenhum homem outro fez, eles não teriam nenhum pecado. Mas agora não somente viram, como também odiaram, tanto a mim como o meu Pai. Isso, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na lei deles: odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. É muito interessante em João capítulo 15 que depois que Jesus fala sobre o amor entre os discípulos, versículo 17, o que eu lhes ordeno é que vocês amem uns aos outros. Logo após Jesus falar sobre este amor, ele fala sobre o ódio do mundo. O ódio do mundo contra quem? O ódio do mundo contra os discípulos de Jesus. Jesus deixa claro que a frutificação que vai acontecer na nossa vida, por estarmos ligados a Ele, permanecendo na palavra dEle, por estarmos praticando o amor um para com os outros, vai gerar um ambiente de perseguição do mundo contra a igreja. O mundo sempre será hostil à igreja verdadeira do Senhor Jesus. E por que o mundo odeia aos discípulos de Jesus? Porque odeiam ao próprio Jesus. É isso que Jesus deixa claro no versículo 18. Se o mundo odeia vocês, antes de odiar vocês, odiou a mim. Quando a gente ama a Jesus, nós amamos a palavra de Jesus, nós amamos a igreja de Jesus, nós amamos a salvação do perdido, nós amamos tudo o que Jesus ama. Quando nós amamos a Jesus, nós amamos a vontade de Deus, a santidade de Deus, nós amamos a vida de oração, e nós podemos e devemos sempre perceber e medir o nosso amor por Deus. Ele não é um amor teórico apenas de falar que amamos. Nós percebemos que estamos amando ao Senhor quanto mais amamos a sua palavra, ler, meditar, quanto mais amamos os irmãos, quanto mais amamos a oração, quanto mais amamos servir ao Senhor, é a prova que o amor de Deus está crescendo em nós. Há pessoas que dizem: eu amo a Jesus, mas não amo a igreja. É mentiroso. Há pessoas que dizem: eu amo ao Senhor, mas eu não amo a sua palavra. Está negando a fé. Como pode amar a Deus que não vê, e não amar a sua palavra, que revela o seu caráter, o seu amor, e revela quem Ele é, e podemos ler, e podemos meditar e praticar? Agora, o mundo, e é bom lembrar sempre que o mundo é um sistema, uma forma de pensar onde Deus não é prioridade, onde Deus não é primazia. O mundo são todos aqueles que não se rendem a Jesus. Todas as pessoas podem ser boas, podem ter religiosidade, podem praticar o bem. Se elas não se converteram a Jesus, se entregaram a Jesus, elas estão debaixo do sistema do mundo, e a Bíblia diz que o príncipe deste mundo é Satanás, que lhes cega o entendimento para que não resplandeça sobre eles a luz do Evangelho. E após o Senhor Jesus falar: meus discípulos vão se amar, ele diz: o mundo vai odiar a vocês.
porque o mundo nos trata como estrangeiros, peregrinos. Somos de outro reino. Nós pertencemos ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, mesmo que eles não consigam explicar isso, eles olham para nós. Se nós amarmos a Jesus, quanto mais amamos intensamente, mais o mundo nos odeia, nos rejeita, de alguma forma nos intimida, nos criticam. Ainda que muitos que não são do Senhor nos respeitem e tenham por nós algum tipo de simpatia, quem não ama a Jesus, não ama a igreja. E quem não se rende a Jesus, odeia a Jesus. Diante de Jesus ninguém fica indiferente. A pessoa pode dizer com os lábios: não, eu respeito, eu creio em Jesus, mas se nós não fazemos a vontade dele, a Bíblia diz que nós somos inimigos de Deus. Se nós não cremos em Jesus, nós o negamos. E a Bíblia diz que aquele que nega Jesus diante dos homens, o Pai o negará. Mas Jesus fala: aquele que me confessa diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Nosso amor por Jesus deve ser verdadeiro, legítimo, prático, em obediência a Ele, em amor. Precisamos pedir ao Senhor, ao Espírito Santo: encha-nos de amor por Jesus, de amor por Deus, um amor prático, que se revela através do amor pela igreja, do amor pelas vidas, do amor pela salvação do perdido, do amor pelos povos e etnias que não tem uma igreja, não tem um missionário ali para pregar para eles. Quanto mais amarmos a Jesus, vamos amar a quem Jesus ama, vamos amar a salvação dos povos não alcançados. Mas o capítulo 15 diz que o mundo vai nos odiar. Vai nos odiar. Por quê? Porque odeiam a Jesus. Ao mesmo tempo, Jesus fala o seguinte, que também pessoas vão nos amar. Versículo de número 20. Lembre-se da palavra: o servo não é maior do que o seu senhor. Se perseguiram a mim, também perseguirão vocês. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a de vocês. Ao mesmo tempo que pessoas vão nos odiar e vão rejeitar as nossas palavras, aqueles que quiserem andar com Jesus e amar a Jesus, vão amar as palavras que nós vamos testemunhar de Jesus. Eles vão abraçar, acolher e vão se tornar nossos amigos do reino de Deus, irmãos em Cristo Jesus. E aí, é interessante que esta perseguição contra ambos, Jesus e a igreja, está registrado o tempo todo no livro de Atos. Lembra em Atos capítulo 9, a partir do versículo 4, quando Jesus encontra Saulo no caminho, Jesus se apresenta dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo responde dizendo: quem és tu? Talvez você esteja me escutando dizendo: jamais eu persegui a Jesus. E Jesus fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Saulo estava perseguindo a igreja, mas quem persegue a igreja, persegue a Jesus. E também quem ama Jesus, ama a igreja. Nós vamos ver isso como um sinal, porque quanto mais intensamente você levar a sério o evangelho, mais você vai incomodar pessoas, inclusive pessoas às vezes que são do Senhor, que estão na casa de Deus, mas que não querem um compromisso mais profundo. Quando ela nos vê buscando um pouco mais, elas vão de alguma forma ser incomodadas e vão às vezes até nos criticar. E é interessante que o Novo Testamento mostra que esse é um bom sinal. Quando somos perseguidos por causa do Senhor, é um bom sinal de que nós estamos no caminho certo. E aí, como reagir à perseguição? Será que nós devemos odiar essas pessoas? Fechar o coração para elas? Criticá-las? Não. Olha como Jesus ensina os seus discípulos, João capítulo 15, versículo de número 26. Quando, porém, vier o Consolador, que eu enviarei a vocês, da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Vocês também testemunharão, porque estão comigo desde o princípio. Jesus está falando: eu estou partindo, vocês serão perseguidos, mas o meu Espírito estará com vocês, o Espírito da verdade. O mundo odeia a igreja porque a igreja resplandece a verdade, confronta as mentiras dele.
As pessoas podem te tratar com muita simpatia, mas comece a falar para elas o que a Bíblia fala acerca de homossexualismo ou homossexualidade, o que a Bíblia fala sobre aborto, o que a Bíblia fala sobre santidade na vida dos solteiros, o que a Bíblia fala sobre casamento segundo a ótica de Deus. Aquilo que para nós que somos discípulos de Jesus é claro e é prazeroso, para o mundo é um absurdo, e sempre será. A igreja e o mundo nunca se casarão. Quando a igreja começa a querer agradar o mundo, ela perde a essência, ela perde o sabor. O sal não serve para mais nada, a não ser para ser pisado e lançado fora. Então Jesus deixa claro que como nós vamos viver nesse ambiente de ódio do mundo? Capacitados pelo Espírito Santo, o Espírito da verdade. Ele vai nos encorajar. Em outros textos Jesus vai falar que seremos levados diante dos homens. O Espírito Santo nos capacitará a amar as pessoas mesmo quando elas nos odeiam, a perdoá-las mesmo quando elas estão nos ofendendo, agredindo e até intentando contra a nossa vida, como o caso de Estevão, enquanto era apedrejado. Em Atos 8 ele dizia: Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E a Bíblia diz que ele teve uma visão de Jesus em pé, o esperando. Quem é discípulo de Jesus vai liberar o mesmo amor que Jesus liberou na cruz pelos seus algozes, pelos seus perseguidores, por aqueles que os odeiam, vai orar abençoando. Por quê? Porque o Espírito Santo vai nos capacitar a viver num ambiente hostil ao Evangelho, continuando preservando o amor de Jesus, a luz do Senhor. O Espírito Santo é que deu aos discípulos em Atos e dá aos discípulos hoje a ousadia para continuar amando a Jesus, vivendo a palavra, mesmo num ambiente de uma correnteza, uma avalanche de impureza, de ideologias, de críticas, de atrações que este mundo exerce tentando nos seduzir. E é interessante a palavra que aparece no versículo 26. O Consolador, o Espírito da verdade, ele dará testemunho de mim. Versículo 27, e vocês também testemunharão. A palavra testemunho tem a ver com esse testificar, com essa confirmação. Sabe o que o Espírito Santo faz? Confirma com o nosso espírito todos os dias que nós somos filhos de Deus, de que a palavra de Deus é verdadeira. E outra verdade muito tremenda que devemos observar em Atos: o Espírito Santo confirma em nosso espírito que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, que Jesus morreu em nosso lugar. Esta confirmação íntima é o Espírito Santo que traz. Os discípulos lá em Atos eles dizem que o Espírito testificava com eles sobre a ressurreição de Jesus. Ou seja, eles creram que Jesus ressuscitou não somente porque eles viram Jesus ressurreto, eles criam pelo testemunho do Espírito Santo dentro dele. Amado, quanto mais cheio do Espírito Santo, mais Jesus se torna real, vivo, absolutamente presente. A consciência da presença de Deus e de que toda a Bíblia é a palavra de Deus, ela é fruto da ação do Espírito Santo do Senhor. Ele confirma, ele testemunha. Então tudo ao contrário pode dizer que não. A própria congregação onde você está reunindo talvez esteja de alguma forma testemunhando mal o Evangelho, mas se você for cheio do Espírito Santo, haverá um testemunho dentro de você vivo, que Jesus está em você, que Jesus está com você, que Jesus é real, vivo, poderoso, glorioso, e você vai amar a Jesus e frutificar como discípulo dele. Vamos orar? Pai amado, obrigado, porque o Senhor se revela através da tua palavra, e nós oramos nessa manhã que o Espírito Santo do Senhor possa nos encher cada dia mais, para que possamos amar a tua palavra, amar a tua presença, amar, nos derramar no diante do Santo dos Santos em oração, amar a tua igreja, amar os perdidos, a nossa família, os nossos vizinhos, amar aqueles que não te conhecem, amar a ponto de orar, chorar e testemunhar do Senhor com ousadia, mesmo diante da perseguição mais cruel, mais maligna,
mesmo diante das palavras de ódio, de acusação, mesmo diante de um mundo que nos hostiliza o tempo todo, nós queremos transbordar o teu amor, Jesus, o teu amor, Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos ajude a perseverar na palavra, na comunhão, na congregação, no teu amor. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus.